Maravilhoso. Eu quero ler um texto que está em João capítulo 1, verso 35. Obrigado, Jesus. João capítulo 1, verso 35. A minha versão é a NVT. Amém? Já lá? Tá lá. Vamos lá. No dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. "O que vocês querem?" perguntou. Eles responderam: "Rabi", que significa mestre, "onde o Senhor está hospedado?" "Venham e vejam", disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Amém? Você pode se assentar se você quiser. Você pode ficar também do jeito que você quiser. Obrigado, Jesus, por isso. É um presente, né? Jesus nos dá um presente. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que pessoalmente eu vivo, mas eu não falo tanto sobre isso o quanto a gente vive, porque eu entendo que isso é para ser literalmente vivido e não falado. Mas embora eu entenda isso, esse é o lugar certo para a gente falar sobre isso. Eu acho muito interessante, e aqui não descartando, de forma alguma, descartando a importância do texto bíblico, descartando a importância da exegese do texto, da interpretação daquilo que a gente lê no nosso dia a dia. Até porque é isso que baseia a nossa fé e é isso que baseia o nosso comportamento, né? Mas eu acho muito, muito mesmo engraçado ver como o discipulado ele faz. Ele é citado na Bíblia, ele é contado, ele é descrito na Bíblia, como ele é feito e colocado para nós, apresentado para nós, como sendo algo do dia a dia. Sabe, como ele é apresentado para nós como sendo algo do ordinário. Sabe, o discipulado na Bíblia ele não é apresentado para nós como um dia especial, de uma conferência. Amém? Você vê lá, por exemplo, em Atos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, fala sobre eles serem cheios do poder do Espírito Santo, fala sobre eles estarem reunidos em oração e tudo mais, mas se a gente puxar todos os eventos da Bíblia, as festas, né, as comemorações, a gente não vai encontrar em nenhum lugar falando que foi feita uma festa ou foi feita uma reunião de 1, 2 dias, 3 dias, em que foram formados discípulos. Amém? Porque o discipulado ele é apresentado para nós como algo rotineiro. Ele é apresentado para nós como algo do dia a dia. Algo a ser vivido, algo a ser caminhado e construído dia a dia. E ele nunca vai ser, e eu acredito que nós vamos ou morrer, ou nós vamos ser arrebatados, amém? E nós não vamos ver uma conferência, por exemplo, né, de 2 dias, em que o tema seja formando discípulos. Amém? Porque não faz sentido.
Porque o discipulado, como a gente diz em termos teológicos, né, ele é formado de forma peripatética, né? Você aprende enquanto você caminha e você ensina enquanto você caminha. Então eu ensino enquanto eu vivo, enquanto eu caminho, eu aprendo enquanto eu caminho. Enquanto eu vivo a minha vida com os meus irmãos, enquanto a gente se assenta na mesa. A galera do discipulado hoje deve estar pensando que eu ouvi o discipulado antes da gente ter o discipulado, porque hoje foi bomba para tudo quanto é lado, né? Todo mundo bombardeando com a palavra que eu ia pregar. Para depois eu chegar aqui e o pessoal falar, tá pregando o que a gente conversou no discipulado, não tinha palavra, né? A Carol tá de prova lá que eu estava preparando essa palavra. Chegamos no discipulado, não fui eu que lancei essa ideia de falar sobre discipulado, mas a galera entrou ali na conversa. E é muito engraçado, a gente percebeu isso essa tarde, como o discipulado ele é algo que faz parte da nossa rotina, da nossa vida, do nosso caminhar. A gente se assentar ali na mesa, a gente comer, e a gente falar, e a gente trocar experiências. Isso faz com que o discipulado seja real. E não seja algo sazonal, não seja um momento em que a presença de Deus vem e nós somos todos discípulos agora. Não. Sabe o que me chama a atenção nesse texto que a gente acabou de ler, logo de cara? O que me chama a atenção logo de cara nesse texto foi que ele diz para nós que no dia seguinte, João estava com eles. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria o discipulado de João. Sabe, o texto já começa falando para a gente que no dia seguinte, João estava com eles. Eu não sei se isso fala algo para você, mas isso fala muita coisa para mim. Porque nem sempre, meus amigos, nem sempre o dia seguinte vai ser um culto, como vai ser amanhã. Nem sempre o dia seguinte vai ser um dia de estudo da Bíblia em conjunto. Nem sempre o dia de amanhã vai ser um dia de ensaio do louvor ou de um ministério que você participa. Nem sempre o dia de amanhã vai ser uma reunião de oração ou talvez uma reunião ministerial. Nem sempre. Mas o texto diz que no dia seguinte, João estava com seus discípulos. Talvez o dia de amanhã vai ser um chimarrão para quem gosta. Talvez o dia de amanhã vai ser um tererê para quem gosta. Talvez o dia de amanhã vai ser um filme com a galera, com os meus amigos, com a minha família. Talvez o dia de amanhã vai ser um almoço, um jantar com alguém. Talvez o dia de amanhã vai ser um café. Esse aí chama muito a minha atenção. Que eu gosto de tomar café, quem me conhece sabe disso. Talvez vai ser um cafezinho. Talvez vai ser um passeio no parque. Talvez o dia de amanhã vai ser um futebol com os amigos ou um outro jogo qualquer. Ou apenas uma mesa. Apenas sentar e conversar. O dia de amanhã talvez vai ser isso. E sabe, o fato de perceber que João, no dia seguinte, estava com seus discípulos, precisa dizer muito para nós. E aí você pode estar se perguntando aí na sua cabeça, talvez você não é discipulador, tá? Ainda. Talvez você é um discípulo, está participando de um grupo, de um time de discipulado. Mas eu quero te dizer que existe uma ordenância, não para um discipulador apenas, nem para um pastor apenas, nem para um líder apenas, mas existe uma comissão, um comissionamento, e foi feito, que diz o seguinte: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Sabe, meu amigo, isso aí não está falando a respeito de um líder religioso, isso aí está falando a respeito daqueles que creram em Jesus. Portanto, está falando sobre cada um de nós, amém? A gente precisa entender que fazer discípulos não é nos assentar numa mesa com uma revista uma vez por semana e está tudo certo.
A gente precisa entender que discipulado vai muito além disso. Discipulado é romper barreiras. Sabe, o discipulado é romper religião. O discipulado é romper ideologias. É você entrar em esferas que talvez você sozinho não conseguiria, mas através do poder do Espírito Santo você consegue. Porque de que adianta a gente fazer discípulos de discípulos? De que adianta a gente ficar para sempre com a nossa turma de discipulado ali, o nosso pastor, o nosso discipulador, preso naquele grupo e nada mais? Como diriam alguns, só engordando, né? Só comendo. Sabe, se a gente continuar analisando esse texto, a gente vai ver que João, ele declara novamente, porque ele já tinha declarado anteriormente, ele declara novamente sobre Jesus. E ele diz o seguinte, ele provavelmente, muito provavelmente, ele deve ter olhado para os seus discípulos. Deve ter olhado para os discípulos, ele deve ter falado assim, ó, vejam aquele homem. Vejam aquele homem. É o Cordeiro de Deus. Sabe, Jesus, ele precisa estar nítido na minha e na sua atitude, a ponto das pessoas não enxergarem a gente. Eu não sei se você está me entendendo, mas Jesus, ele precisa ficar tão presente, ele precisa ficar tão explícito na minha e na sua vida, na minha e na sua atitude, no meu e no seu, na minha e na sua forma de amar as pessoas, que as pessoas não consigam enxergar o Anderson, que as pessoas não consigam enxergar a Nicole, que não enxergam o Estevão, que não enxerguem a Amanda, o Douglas. Elas precisam olhar para nós, ainda que a gente seja ser humano, mas elas precisam enxergar alguém em comum, entre eu, entre você, entre você, entre você, entre você. Porque o que vai fazer com que pessoas virem discípulos não é a minha inteligência, não é o que eu sei, eu deixo de saber sobre a minha profissão, sobre sei lá o que eu possa saber. Mas o que vai fazer com que as pessoas se tornem discípulos é o quanto nós somos parecidos, porque parecemos com Cristo. Quando as pessoas olharem para Sara, elas não vão ver a Sara, elas vão ver o Jesus que habita na Sara. E a hora, eu não sei se vocês já ouviram esse testemunho, eu vou contar bem rápido, mas existia um homem que ele fazia missões, e agora eu não me lembro exatamente porque que ele desapareceu, mas eu sei que algumas pessoas estavam procurando esse homem. Ele estava num lugar de evangelismo, um lugar muito comum onde as pessoas fazem evangelismo, e foram outras pessoas lá para fazer missões também. E quando eles chegaram lá, eles olharam para as pessoas que estavam junto, né, que estavam ali ministrando, e eles começaram a apresentar Jesus para aquelas pessoas. Eles apresentaram Jesus, olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus ama você, Jesus ele faz isso por você, ele faz aquilo e tal, tal. E de repente as pessoas vieram com uma foto daquele cara que tinha sumido e falando assim, eu conheço Jesus, esse homem aqui, ele é tudo isso que vocês estão falando. Sabe, meus amigos, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas aquele cara, ele não era Jesus, ele era um missionário, mas ele era tão parecido com Jesus, ele fazia tantas coisas parecidas com o que Jesus era, ele resplandecia tanto Jesus, que quando alguém apresentou Jesus para aquelas pessoas, quando alguém falou das características de Jesus, daquilo que Jesus fazia, como ele se comportava, como ele amava as pessoas, automaticamente as pessoas identificaram aquele homem.
Eu não sei você, mas eu quero ser confundido um dia. Alguém falar assim, eu vou apresentar Jesus, então alguém fala, eu conheço uma pessoa. É bem assim mesmo. Eu não vou chegar no patamar do varão perfeito, né? Mas é o que eu desejo. Eu desejo que as pessoas enxerguem Jesus. Sabe, uma adoração sem vida, sem disposição, de alguém que não se entrega, alguém que não se doa completamente, que não transparece aquilo que está vendo, como nós fizemos o exercício aqui no começo, sabe? Não sei se você está lembrado que a gente viu no começo? Você consegue ver aquilo, e você consegue não só, sabe, devolver a glória. Você consegue? Cara, eu não consigo, mano. Quando eu penso no trono, quando eu levo meu pensamento ao trono e eu começo a enxergar com os meus olhos espirituais tudo que Jesus é, e como é grande a glória dele, como a majestade dele é gloriosa, sabe? Meu amigo, quem sou eu? Os anjos têm 6 asas, eles escondem o rosto com 2, escondem os pés com outras 2, e com 2 eles voam, e eles só conseguem dizer santo, santo, cara. Quem sou eu? Muitos perguntam assim, né? O que você vai fazer quando você encontrar Jesus? Cara, eu acho que quando eu encontrar Jesus eu vou me derrubar nos pés dele, eu não vou conseguir nem olhar para ele direito. Se for essa glória que eu estou imaginando, que eu tenho certeza que é muito maior, eu acho que eu não vou conseguir nem olhar. Eu já vou chegar catando cavaco já. Não tem, cara. Nem que a gente conseguisse o melhor artista do mundo. Esses tempos atrás aí a galera tentou reproduzir lá como que é os anjos, né? Como que é os querubins, serafins, não sei. E, cara, não é daquele jeito lá não. Eu imagino que é muito mais poderoso que aquilo. É muito bom, aquilo lá o cara foi muito longe, mas eu acho que a gente é muito limitado. Sabe, eu acho que é inimaginável. Mesmo que esteja descrito, está descrito na Bíblia, mas acho que olhos não viram. Quer dizer, teve uma pessoa que viu, mas ele foi proibido de falar. E se ele foi proibido de falar é porque Jesus queria fazer surpresa, né? Então é melhor a gente não correr atrás de saber. Mas o discipulado ele precisa fazer com que a atenção esteja em Jesus, amém? Discipulado que não faz com que a atenção esteja em Jesus, ele não é um discipulado verdadeiro. Um discipulado que não aponta para Cristo. Um discipulado que não aponta para Jesus e diz, vejam, Ele é o Cordeiro de Deus. Sabe? Um discipulado que não faz isso, ele não é um verdadeiro discipulado. As pessoas elas precisam olhar para Jesus. Esse é o requisito para que no nosso rosto jamais tenha decepção. A palavra diz, aqueles que olham para Ele. Não aqueles que olham para as mãos dEle, não aqueles que olham para os pés, não aqueles que olham para um espelho de Jesus, não. Aqueles que olham para Jesus estão radiantes. Não haverá decepção no rosto. E aí nós entramos nessa questão de, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí começamos a entender isso. Porque ainda que eu ande por um lugar sombrio, ainda que eu ande por um lugar assim, sabe, tenebroso, você fala assim, nossa, essa fase da minha vida está difícil. Mas no fundinho, se você olha 1 minuto para Jesus, se você faz 1 minuto que a gente fez aqui no começo do culto, some, desaparece. É assim, ó. Você fala assim, você está romantizando. Eu não estou romantizando. Desaparece mesmo. Você quer que em 5 minutos que a gente viu o trono aqui, o negócio, a gente já ganhou um presentaço. Não ficamos nem 10 minutos aqui, ganhamos um presente maravilhoso de Jesus. Você imagina você passar
5, 6, 10, 12. 12 horas. Prenúncio aí. Quarta-Yangues 12 horas. Talvez aí, né? Até o final do ano. Mas imagina se você passar 12 horas. Imagina se você passar 10 dias como aqueles homens de Atos. Você imagina só se a gente passar todo esse tempo, cara, visualizando, olhando para eles, sem distrações. Eu não sei se você lembra o que o texto diz, mas eles foram comparados a embriagados. Eles foram comparados a pessoas doidas. As pessoas olharam e falaram assim: o que esses homens estão fazendo, bêbados desse jeito, sendo ainda, né, de dia ainda? Não é porque eles estavam bêbados, mas é porque eles ficaram tanto tempo expostos à glória de Deus, que eles começaram a entrar nesse lugar que a gente só visualizou. Sabe, um lugar onde reis, porque para mim quem tem rei, quem tem coroa é rei, amém? Os reis, eles, meu amigo, deixa quieto. Não estou falando ali do Zé ali que tem um negócio. Estou falando de rei. Ele tira a coroa dele, ele lança a coroa. Aí ele fala assim: olha, meu reinado não é nada. Cara, para um rei chegar e lançar a coroa, é que está muito longe da nossa realidade. É um presidentinho hoje em dia aí de um país aí, o cara não aceita, né, menos que tudo, né, que um rei pode ter. Não aceita andar num carro X, tem que ser num carro assim assado, tal. Meu amigo, um rei. Vamos lá, o rei, ele manda em todo mundo, cara, ele tinha o que ele queria. Ele estalava os dedos e o sonho da vida dele era concretizado. Mas ele chega diante de um outro rei. E não é sozinho. Não é sozinho, não. É com muitos outros reis. E eles lançam suas coroas. Eles dizem: ele é digno. Cara, isso é incrível. Isso é algo que tem que motivar o nosso coração para viver a vida inteira. Sabe o que é mais legal? Que um dia eu vou sentar na mesa com ele. Eu não sei como é que vai dar certo, porque vai ser muita gente, né? Mas eu vou sentar na mesa com ele, cara. E vai ser massa. Vai ser massa. E vocês vão estar lá comigo. Você está pensando aí, já está viajando na mente também? Eu não sirvo para essas coisas. Porque eu começo a falar, daí eu começo a pensar. Eu já estou aqui, já estou pensando. Vai lá na frente. Como que vai ser isso, cara? Vai ser muito doido, né? Tem que ser doido, né? A gente vai sentar todo mundo numa mesa só com Jesus. Ele vai partir o pão, cara. Não vai ser a gente. Vai ser ele vai partir o pão. E eu fico conjecturando algumas coisas aqui, né? Tipo, aqueles homens de Emaús, né? Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, né? E eu não sei porquê, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa quando Jesus partiu o pão lá na ceia. Sabe quando você tem a impressão que vai acontecer alguma coisa extraordinária assim? Não, já vai ser extraordinário demais estar sentado com Jesus, né? Mas assim, é que acho que não para por aí, né? Você não pensa nisso? Não para por aí, né? Você acha que o máximo que vai ser da nossa vida vai ser: vi Jesus, sentei com ele na mesa? Cara, tem moradas preparadas para nós. Tem um rio que corre do trono. Vamos lá. Não vai ter sol lá, cara, porque ele resplandece a luz. Você percebeu como que a gente é limitado? Porque quando você pensa no céu, você já pensa assim: o sol vai iluminar o céu, né? Não vai ter sol.
O cordeiro, ele é tão iluminado que ele vai ser a luz daquele lugar. Eu fico imaginando o brilho de Jesus. E aí eu lembro da passagem bíblica. Sabe, uma glória, cara, que é inexplicável. Por isso que esses anjos, eles não param, cara. A gente para. A gente está preso nesse mundo aqui ainda, cara. E a gente para. Mas eles não param, cara. Eles não param. Tem que ser algo muito extraordinário. Eles não param. E olha que a gente nem tem 6 asas, hein? Imagina se a gente tivesse 6 asas, acho que a gente ia ficar o resto da vida olhando assim, falando, nossa, que doido, 6 asas, cara. Eles nem olham para as asas uns do outro, é normal. Algo que é extraordinário. Eu não sei se você está comigo. É que eu acho que eu estou muito... Mas, eu queria que você pensasse nisso. Tem gente que vê anjo, amém? Vê visão aberta, vê o anjo, tudo tal. Mas você já parou para pensar, tipo assim, se você visse um anjo aqui agora, com 6 asas, acho que você não ia dormir o resto da vida. Você ia ficar pensando, cara, um anjo, 6 asas, cara, que doido. Até hoje eu só vi, libélula, que tem quantas asas? 4? Sei lá. Não sei, não entendo de biologia, mas acho que é mais ou menos isso. Cara, a gente ia ficar perplexo, a gente ia ficar pensando, aquilo ali ia ruminar na nossa mente, acho que por anos, se a gente vê um anjo assim, tipo, materializado à nossa frente. E eles olham uns para os outros, eles se ignoram, eles se anulam, porque a glória é tanta, que eles não conseguem se apreciar, porque eles só conseguem apreciar o cordeiro, cara. Eu não sei se eu vou ver, eu acho que eu não sei se a igreja vai ver isso, também não vem ao caso, mas eu fico pensando, cara, tem algo assim que quando eu começo a falar, e se eu chorar, já sabe que é por causa disso. Eu começo a chorar, mas assim, vou tentar agora falar de uma forma que não aconteça isso. Mas assim, tem um negócio que sempre vem na minha cabeça, principalmente quando eu estou assim, num momento assim, de gratidão com Jesus, que é o seguinte, a gente sabe aqui que o nosso nome está escrito no livro, amém? Todo mundo sabe. Existe um livro da vida, onde todos aqueles que aceitam Jesus, eles são escritos lá. Só tem que tomar cuidado para ele não apagar, né? Mas está escrito lá. E aí, a palavra fala assim que foi visto um cordeiro como se estivesse morto e tivesse ressuscitado. Bem nesse lugar onde a gente visualizou aqui, tá? Bem nesse lugar. E ele foi o único que foi achado digno de romper os selos que fecham esse livro. Porque só alguém que é completamente puro, completamente santo, que morresse por todos nós aqui, por todos os nossos pecados, conseguiria abrir esse livro para que nós pudéssemos adentrar aquele lugar. E isso, cara, me faz assim, ansiar muito por esse momento. Sabe, eu desejo ver isso. Eu desejo ver Jesus como ressuscitado, Ele ressuscitado, Ele rompendo cada selo. E aí todos vão dizer assim, o único digno de romper os selos. Ele é o único que é digno de romper os selos. É o único digno de abrir o livro. Ele é o único digno. Foi o único que foi achado digno de abrir o livro. Velho, eu me arrepio tudo falando isso. Sabe que vai ser um momento muito grandioso, cara. Sabe, as trevas vão literalmente se dissipar, cara. Porque vai estar tudo diante dos pés de Jesus. Vamos voltar aqui. E é incrível ver nesse texto que a gente leu, vocês lembram do texto ainda? Vocês lembram do texto?
É incrível ver como os discípulos de João, eles não tiveram problema nenhum de deixar João e seguir Jesus. Vocês viram que foi bonito isso? A gente leu ali. Cara, eles falando, no dia seguinte João estava novamente com os seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos de João seguiram Jesus. E cara, João não falou assim: peraí, vem cá. Como assim, vocês vão me abandonar? Investi na vida de vocês, tempão aí. E vocês vão me abandonar? Não, João não fez isso. E por que João não fez isso? Porque quando alguém vem para o discipulado, é necessário que em algum momento essa pessoa, ela seja capaz de seguir a Cristo. Discipulado é isso. Discipulado não é você tornar as pessoas reféns de você. O discipulado é você libertar. É você apresentar, apontar para Jesus. E aí Jesus, ele se torna o alvo. Sabe assim, tipo, a pessoa olha assim e fala assim: o Eric é muito legal, mano. É legal demais. Mandar um texto lá pro Eric e falar assim: Eric, você é uma pessoa incrível. Eu enxergo Jesus em você. Joia, beleza? Mas só que Jesus é incomparável, cara. Desculpa, mas eu vou olhar para ele, tá? É isso aí. Cara, o discipulado é isso. E eu não estou nem falando discipulador, eu estou falando discipulado. É você apontar para Jesus. Ele precisa ser o centro. Ele é o centro. O que é discipulado? É Jesus, cara. É quem Ele é. Quem Ele foi, quem Ele é, quem Ele continua sendo e continuará sendo. Eu imagino a gente dando um rolê com Jesus lá na beira do rio que corre do trono. Em algum momento, Jesus vai ter que dar um rolezão com a gente lá no rio. E olhar para a gente e falar assim: mergulha aí, dá uma mergulhada. E a gente vai lá e vai se divertir. Porque eu não creio que a adoração é só ficar assim: Deus, não é isso. Você acha que Jesus ia fazer morada para nós? Você acha que Jesus ia fazer rio para nós? Árvore com fruto para a gente comer? Ceia? Sentar na mesa, tomar do cálice, comer do pão, que eu acho que não é só pão, amém? Você acha que daí a gente ia ficar só? Não. Vai ser incrível, cara. Não há problema em João aceitar que sigam Jesus, porque sempre foi o plano. João, ele foi separado para isso. João, ele é a voz que clama no deserto: endireitem os seus caminhos. Ele veio preparar, ele mesmo falou, quando perguntaram para ele: você é Jesus? Não. Você é profeta? Não. Quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparem o caminho. Vem um homem aí. Eu não sou digno de abaixar, tirar as sandálias. Uau! Qualquer um de vocês vem aqui e tira o meu tênis, eu vou ali tirar o tênis do meu xará lá. Tiramos o sapato do pastor aqui. Né? Chega lá no presidente, lá tira o sapato do presidente. Mas nós não somos dignos de desatar as sandálias dele. Mas não estou falando de mim, de você. Estou falando de João, que o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher é o maior. Não foi achado digno de desatar as sandálias. Uau! João já havia preparado os discípulos para serem de Jesus e não dele. João já havia preparado os discípulos para caminharem com o próprio Jesus e não com ele. João tinha visão de reino. Ontem mesmo, até perdi permissão para ela, porque senão, né? Ontem mesmo a Carol estava conversando comigo e ela estava me contando sobre uma igreja
que está em vias de fundação. Essa igreja está em vias de fundação. Mas ela ainda não tem um local físico. E por ela não ter um local físico, teve uma outra igreja que cedeu o lugar de culto dela para que essa nova igreja tenha os primeiros cultos dela. Você está entendendo? Você conseguiu pegar isso? É que hoje em dia isso é muito difícil. Porque é concorrente, né? Ah, não, eu não vou. Vai que as pessoas gostam mais dessa outra igreja. Meu amigo, os caras cederam o templo da igreja deles para que outra igreja que ainda não tem um templo faça os primeiros cultos dela ali. Uau! Isso é visão de reino. Isso é ser como João Batista. Vai. Não é para mim que você tem que olhar. Olha para o cordeiro, está tudo certo. Sabe, quando os discípulos eles foram até Jesus, ele disse: venham e vejam. A gente sempre faz essa brincadeira no discipulado, né? Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas me ensina aí, né? Ou me ensina aí como que ora, me ensina aí como que você fala com Deus, me ensina aí como que você jejua e tudo mais, né? Como que você vive com Jesus? E a resposta é: vamos? Vamos lá. Sabe, porque o próprio Jesus disse: venham e vejam, andem comigo. Vocês querem ver onde eu estou morando? Vem, eu moro aqui, ó. Eu faço isso. Ó como eu cumprimento as pessoas. Ó como eu converso com elas. Ó como que eu apresento o meu amor para elas. Ó como eu falo para elas que elas estão erradas. Sabe, Jesus chamou aqueles discípulos de João e falou: vem, caminha comigo. É assim que você vai me conhecer. Sabe, não é na conferência, que você vai ter ali um dia na conferência e depois amanhã é sozinho. Mas a gente está sendo chamado para caminhar todos os dias com Ele. Sabe, você está sendo chamado para caminhar todo dia com esse que está sentado naquele trono de jaspe. Aquele que vai estar lá. Aquele que vai iluminar o céu. Que vai não, que já está iluminando. Você está entendendo? Você está sendo chamado por Ele para caminhar com Ele. Que eu não sei se você faz isso, mas eu me transporto aqui para dentro e falo assim: sou discípulo do Takemi. Mas Jesus me tocou e disse: vem. Vem caminhar comigo. Vem morar, vem aqui, ó, vem na minha casa. Sabe? Vem passar o resto do dia comigo. Sabe, Jesus nos chama para isso. No final das contas, a caminhada não é com João. A caminhada é com Jesus. Vai acontecer. Em algum momento da sua vida, você não vai ter todo mundo à tua volta. Talvez um dia você vai ligar o discipulador, ou o pastor, ou quem quer que seja, não vai te atender na hora. Mas o que é melhor? O pastor, o discipulador, o líder ou Jesus? Ah, é melhor ter ele bem pertinho, do ladinho, para você conversar, para ele... Ah, ele vai chegar e vai falar assim: ó, não é bem isso que eu queria que você fizesse. Aí você não vai precisar vir e perguntar. Jesus vai falar. E como Ele fala. E como Ele é real. E como Ele é muito real. E como Ele responde. E como Ele confirma, Ele valida. Ele valida a palavra dEle. Ele não só dá a palavra e fala: ah, um dia vocês vão ver. Não, ele dá a palavra e aí quando a gente está aqui falando, Ele vem e valida. É lindo isso, cara. Jesus, e Ele faz isso assim, ó, no simples. Eu brinco com a Carol, porque a Carol, ela é a menininha de Jesus, tá? Ela é tudo que ela fala que ela quer, daqui a pouco chega em casa, porque Jesus gosta de dar as coisas para ela. Aí ela fala assim: ai,
ai, tanta vontade de comer tal coisa. E eu fico quieto, porque eu já aprendi já que quando ela fala assim, não é eu que vou resolver. Aí do nada, né, chega um negócio em casa. Alguém foi tocado por Jesus, mandou para ela. Aí o meu lado, aquele lado que luta contra o espírito, sabe? Aí ele fala assim, beleza, Jesus. Quando sou eu que quero, eu tenho que comprar. Mas amém, né? De tabela eu ganho as coisas. Foi só para descontrair, gente, mas é verdade. Como ele gosta de dar as coisas pra gente assim, sabe? Presentia a gente nos detalhes. Nos detalhezinhos ele vem, ele te mostra que ele está com você. Eu já estou indo caminhando para o final. Eu queria ler um texto que está em Lucas 22, do 24 ao 26 com vocês. A gente ir fechando. Olha só o que diz Lucas 22, 24 ao 26. Depois começaram a discutir entre si, isso aqui são os discípulos, tá? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja servo. Sabe, quando a palavra fala sobre ocupar a posição inferior, eu queria que você fizesse esse exercício para a gente ir para o final. Quando a palavra fala sobre ocupar uma posição inferior, ela está falando sobre base. Você entendeu? Ela não está falando sobre você ser rebaixado. Não é isso. Você leu errado. A palavra, quando ela fala sobre ser uma posição inferior, ela está falando sobre você ser base para alguém. Ela está falando sobre você servir alguém. Porque quem está numa posição inferior, serve os demais. Quando você está embaixo ali, você está dando sustentação. Um prédio tem o quê? Ele não tem uma base? E não é a base que sustenta todo o resto? E ele não está numa posição inferior? Aos nossos olhos. Mas aos olhos dele não. Meu amigo, se eu não tenho problema nenhum com isso. A gente já, quem é mais antigo aqui na igreja do louvor, a gente passou por cada perrengue, né? Cara, muito difícil. A gente tem, aqui na igreja a gente tem composições dos nossos times de louvor. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. De que a galera que ainda nem fez audição, de que a galera que ainda vai entrar para esses times aqui, que algum dia o Senhor derrame algo especial, uma canção, e essa canção ganhe corpo, e ela seja ecoada pelo Brasil, pelo mundo todo. Eu estou aqui. Eu não vou ir lá. Amém? Eu não vou ir lá. Quem vai são as pessoas que estão começando agora. Provavelmente as pessoas que vão ir. Uau. Mas eu tenho certeza, Dani, eu tenho certeza, a Sara, eu tenho certeza, a Nani, que tem composições, a gente vai ser as pessoas mais felizes do mundo. Se a gente vê essa galera indo, anunciando o evangelho por todo mundo. Chegando em lugares que a gente nunca vai chegar. Mas eu me alegro, porque aqui tem uma base muito boa. Porque a gente está aqui. Os discipulados, eles estão aqui.
Uau, nosso discipulado hoje foi incrível, porque a gente consegue enxergar o amor de Jesus. Sabe, Jesus vai mostrando o amor dele, como ele pega a gente, e ele transforma, e ele vai dando segurança para nós, ele vai desenvolvendo a nossa fé, a nossa esperança. Cara, isso é incrível e é a base. Ninguém vai ver o discipulado lá fora, ninguém vai ver aquilo ali. As pessoas vão ver o Jesus que foi gerado ali. Elas vão ver o reflexo, o espelho, né, aquilo que vai resplandecer, mas elas não vão ver a base, elas não vão ver. Mas não significa que ela não está ali. E não significa que ela não é importante. Porque o próprio Jesus disse isso. Posição inferior. Vai. Dá sustentação. Ajuda. Que outras pessoas cheguem mais longe. O Evangelho é isso. Muitos morreram para que a gente tivesse isso. Eles não vão ser lembrados. Eles não vão chegar na terra prometida. Mas eles foram sustentação. Servir de sustentação. Importa que Jesus cresça e que João seja diminuído. Quem está comigo, fala amém. Importa que Jesus cresça, que a Carol seja diminuída. Importa que Jesus cresça, que o Renato seja diminuído. Importa que Jesus cresça e todos nós sejamos diminuídos. É isso que importa. Não quero, não é para olhar para mim. Se eu pudesse falar como o Paulo falou, sei de meus imitadores. Não, imita Cristo. Vai. Ele é. A gente só está tendo o privilégio de fazer parte de quem Ele é. Para Jesus, os grandes homens são os que entendem que precisam se diminuir para que Jesus seja visto nas suas atitudes. Sabe, não é uma roupa diferente que vai me tornar especial, não é nada disso. Mas é o fato de Jesus aparecer. Sabe, Jesus, ele precisa aparecer. Vamos finalizar. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu quero ler esse texto com você em pé. Lucas 7, versículo 24 em diante. Lucas 7, versículo 24 em diante diz assim: depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais do que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos os homens que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Uau! Sabe, o meu alvo é Cristo. Eu imagino que o seu alvo também seja Cristo. Mas se eu puder ser um pouquinho parecido com João Batista, eu quero ser. Porque Jesus, ele é o dono da glória e da honra. Ele merece. E ele é digno de falar: eu quero honra e quero glória. Mas João Batista, ele simplesmente apontou para Jesus. Ele disse: ele é o Cordeiro de Deus. Eu não posso desatar as sandálias dele. Sabe, nessa noite a gente tem uma oportunidade muito especial. Que esse rei, esse majestoso rei, que rei é uma palavra, é pouco para ele.
Ele é majestoso, glorioso. Ele está nesse lugar agora. Ele está aqui. Não sei se de repente se tiver com pressa e tal, mas Jesus, ele está nesse lugar. E ele, mais do que qualquer um de nós aqui, mais do que qualquer um que a gente queira transparecer algo, ele deseja que a gente permita que ele resplandeça em nós. Sabe, eu não sei se você está entendendo, mas nessa noite você tem uma oportunidade especial, não de ter um discipulado com o seu discipulador, não de ter um discipulado com o pastor, não de ter um discipulado com ninguém que, eu admiro. Você tem a oportunidade de ser um pouco mais discipulado, seu coração, pelo próprio Jesus. Amém?